Atenção! Estamos chegando ao final desta semana e abrimos novos ingressos para a comunidade fechada. O mundo está estranho. Luzes nos céus que têm mudado de cores, bólidos caem sem deixar vestígios em solo, celebridades ocultistas têm se revelado despudoradamente. O mundo está sendo contaminado e até a nossa alimentação está sendo afetada. Repetindo os erros do passado anterior ao reinício da história, uma classe dominante conduzida por um mágico de Oz moderno seduz a humanidade para se submeter a uma distopia avassaladora. Há alguma entidade poderosa por trás de tudo? Quem? Haverá uma salvação para quem não se ajoelhar? Os já membros da comunidade fechada poderão testemunhar nos comentários algumas das explicações que fogem ao senso comum e que são esclarecidas na comunidade. Tempos como nunca houve e nem jamais haverá estão se avizinhando. Venha conosco nesta caminhada na comunidade com vídeos explicativos e lives de interação semanal, onde responderei suas perguntas. Para isto, clique no link da descrição deste vídeo ou do comentário fixado. Fiquem firmes e permaneçam humanos. Assim, chegaremos do outro lado desta tempestade de pé. Então, feita essa introdução para ingresso de novas pessoas na comunidade, só para relembrar, quem estiver lá na comunidade, se puder comentar aqui para aqueles que tiverem interesse, lerem nos comentários o que eles vão encontrar lá, sempre ajuda, né? Porque uma coisa é eu falando e outra é vocês que estão lá, né? Podendo dar o relato de vocês. Essa thumb que vocês estão vendo na tela, inclusive, para quem ainda não está na comunidade nem no Patreon, pertence à live de ontem, né? Então, toda quarta-feira a gente faz uma live lá na comunidade fechada, né, para quem está lá. Então, a live de ontem tratou dessa conexão entre esse último comercial do Banco Itaú e do filme que está muito polêmico aí na Netflix, O Mundo Depois de Nós. Tem muita mensagem subliminar, muita programação preditiva. Mas vamos direto ao assunto aqui, né, porque a gente já tem pouco tempo, né, então temos de acelerar. A FDA aprovou o Casgevy, a nova terapia CRISPR para falta de saúde calciforme. Então, infelizmente, tudo aquilo que a gente tem adiantado para vocês está acontecendo como se nada fosse, como se isso aí fosse algo banal. A aprovação de terapia por CRISPR agora por conta de questões calciformes. Então, toda essa porteira maligna, na minha opinião, né, foi aberta lá em 2020, 2021, depois do flagelo, né? Então eles dizem, apropriadamente, a primeira terapia de edição genética CRISPR foi aprovada para pacientes com a primeira falta de saúde molecular, mas persistem questões em torno do preço e da acessibilidade da inovadora terapia ex vivo da Vertex Pharmaceuticals. Quando falo em farmacêuticas, eu me lembro daquela palavra grega, farmakeia, né, que quando você traduz para o português se torna feitiçaria, né? No livro das Revelações fala que o mundo inteiro seria enganado pela farmakeia, ou melhor, pela feitiçaria. Numa decisão verdadeiramente histórica, hoje a FDA, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, aprovou, como esperado, o Casgevy, a inovadora terapia de edição genética. Então, é banal, vamos editar geneticamente a humanidade, ninguém me perguntou nada, eu pertenço a essa mesma humanidade. A partir do momento que você edita geneticamente uma outra pessoa, isso pode afetar meus descendentes lá na frente, porque eu não sei que tipo de edição estão fazendo nessas pessoas. Eu tenho de simplesmente confiar na tal da ciência, né? Ninguém me pergunta nada, a tal da democracia é uma grande ficção, né? E aí, então, vamos modificar a humanidade e dane-se. Quem quiser que concorde e quem não quiser que dane-se, né? Porque eles vão fazer de qualquer maneira. E isso aqui não é nada mais e nada menos, pessoal, do que, na minha opinião, a destruição da humanidade, tá? Isso vai destruir a humanidade. Veja só o que eles fizeram. Os cientistas desenvolveram mini-cérebros a partir de células-tronco. Então, o cérebro meio que desenvolveu olhos. Isso aqui está no site Science Alert. O que vocês acham que eles vão acabar fazendo com essas edições gênicas? Vocês acham que isso aí vai dar certo, pessoal? Olha o que eles estão fazendo aqui, ó. Os tais minicérebros desenvolveram olhos, quer dizer,
a partir da célula-tronco, você não sabe exatamente o que virá. É como que você pegar uma semente e querer partir o DNA dela e achar que ela não vai desenvolver uma árvore completa a partir de parte da semente. Então, de repente, você insere dentro de uma pessoa uma célula-tronco e daqui a pouco essa célula-tronco lá dentro está desenvolvendo um segundo ser humano lá dentro. Para quem nunca viu, isso acontece. Às vezes por conta de gêmeos, né, que dentro da barriga da mãe, um é absorvido dentro do outro e aí cria lá uma criatura com dentes, cérebro, ossos, tudo, em miniatura dentro da outra pessoa. E ela nem sabe. E aí ela tem até questões de pessoas que relatam ter duplo pensamento, porque no final das contas existe um outro ser ali dentro dela. Né? Então imagine o que eles estão fazendo, pessoal. Alguém perguntou para você, se você, que faz parte dessa humanidade, se você aceita a edição do seu DNA, porque é um DNA humano, né? Advindo do Criador? Ninguém está perguntando nada para você, simplesmente estão empurrando isso aí. Minicérebros cultivados em laboratório a partir de células-tronco desenvolveram espontaneamente estruturas oculares rudimentares, relataram cientistas em um artigo fascinante em 2021. Só que isso aqui só veio à tona quando? Em 2023. 2 anos que eles estão utilizando esse tratamento, sabendo disso aqui, pessoal. Só agora as pessoas ficam sabendo. Quantas pessoas estão com tratamento envolvendo células-tronco? Sei lá o que vai surgir disso aí. Eu estou especulando e achando que não vem coisa boa disso. Esses minúsculos organoides cerebrais de origem humana, cultivados em placas, foram observados 2 copos ópticos bilateralmente simétricos crescendo, refletindo o desenvolvimento de estruturas oculares em embriões humanos. E a coisa só piora, olha aqui. Ó. Mini cérebro vivo vira processador biológico e roda inteligência artificial. Eu não falei para vocês que esses malditos, porque não sei qual é a palavra que eu uso, né? Eles iriam soldar o DNA humano com as máquinas, que eles iriam utilizar o cérebro humano como um processador, porque a singularidade não vem sem o cérebro humano. Não é possível, através de puramente máquinas, eles criarem a singularidade. Isso é, o robô senciente. Não é possível, só com a fusão do ferro e do barro. O ferro das máquinas com o barro, o pó do corpo humano. Cientistas começaram a mesclar a inteligência artificial que roda nos computadores com um hardware biológico, um cérebro artificial formado por células vivas. O DNA humano é como se não fosse nada. Eles vão lá e pegam uma parte do ser humano e fazem uma máquina, e aí ninguém pode falar nada. Né? Isso simplesmente vai acontecendo sem nenhum tipo de questionamento legal, ético. Então, o corpo humano não tem valor nenhum, pode-se fazer qualquer experiência, criar uma máquina a partir dele. É isso mesmo, né? Então, células vivas cultivadas em laboratório, criando o que a equipe chama de Brain-OR. Um sistema de computação híbrido, um hardware eletrônico, um software e um organoide cerebral mostrou-se capaz de realizar tarefas complexas, como o reconhecimento de fala e a previsão de equações não lineares. Óbvio, você tem ali uma inteligência humana dentro de uma máquina. Óbvio que ela vai apresentar reconhecimento de fala e previsão de equações não lineares, porque a máquina por si só ela nunca faria isso. É o que eu sempre tenho dito para vocês, pessoal. A singularidade será atingida assim, na fusão cérebro-máquina. E agora eles não estão mais escondendo, isso aqui começou a aparecer com cada vez mais clareza, dia 12/12 de 2023. Tudo isso a gente vinha alertando há anos lá na comunidade. E eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente ainda tem previsto, não é previsão de profeta nem de adivinho, mas é por você entender o que eles estão planejando, tudo aquilo que a gente tem dito lá, não tenho dúvidas de que virá ainda. Então isso aqui é só uma parte daquilo que a gente tem dito. Cientistas descobrem que o flagelo E. coli usa o elemento ferro para armazenar memória. Então, o elemento ferro está conectado com os parasitas, porque bactérias, vírus, fungos, o que mais? Enfim, todos os tipos de parasitas, eles, na nossa concepção e dentro de tudo aquilo que a gente já entendeu, eles têm uma influência, inclusive, sobre a psique do ser humano. Eles estão ali como que, literalmente, parasitando
não no estilo da ficção científica, mas até pior do que aquilo. E aí a gente descobre que eles usam o elemento ferro para armazenar memória, como se fosse uma mini placa de computador. Ferro. Os pesquisadores investigaram as nuances da memória bacteriana em resposta a estímulos ambientais, descobrindo que o ferro desempenha um papel crucial. Então, eles já têm essa conexão, né, com as máquinas para fazer aquele hub que eu falava para vocês, aquela conexão com a pineal. Não vou entrar em muitos detalhes porque a maioria não entende. Uma equipe de engenheiros da Universidade de Indiana em Bloomington construiu um computador chamado Brain-O-War, capaz de reconhecer fala e prever equações não lineares. Isso aqui é a imagem que eles, né, criaram para esse computador que a gente citou anteriormente. Isso aqui, pessoal, é uma abominação. Você está pegando o corpo humano, que é sagrado, e simplesmente transformando ele numa coisa, numa res, em algo bestial, completamente inumano. Ou quase completamente inumano, porque tem partes humanas, mas é uma hibridização, uma transhumanização, ciborguização. É isso, é tudo aquilo que a gente via na ficção científica, mas de uma maneira muito pior, né? Porque o que ele vai produzir nem a ficção científica previa. E aí agora a gente vê que, uma vez que saiu a notícia de que o DNA de 6,9 milhão de pessoas vazou, quer dizer, os hackers foram lá e roubaram esses dados, né? Eles estão tentando minimizar isso aí. Eu sempre alertei também, ó, cuidado com a coleta de DNA, porque você vai fornecer isso aí, vai ficar armazenado em algum lugar, e um dia alguém pode tomar posse, alguém inescrupuloso tomar posse do seu DNA, e hoje flagelos podem ser desenvolvidos para DNAs específicos, né? Podem atacar especificamente uma pessoa baseado no conhecimento das defesas imunológicas dela, porque a defesa imunológica das pessoas não é igual para todos. Cada um tem como que se fosse um código secreto de barreiras de defesa, né? Agora, se você vai lá e fornece todo o mapa do seu castelo, né, de defesa, da sua fortaleza inexpugnável, ou quase, você dizendo, ó, aqui tem uma ponte, aqui tem um caminho, aqui tem uma porta... enfim, estou usando a metáfora, claro, né? Enfim, mostrando todas as falhas da sua capacidade imunológica, você está se colocando em perigo. Então, quando eles vêm aqui minimizar isso, dizendo que o código genético sozinho de uma pessoa tem pouca serventia, ainda mais se ele só está anonimizado, que só haveria um risco maior quando essas informações são somadas ao vazamento de dados pessoais, como endereço, número de telefone, e-mail, dado de nascimento e nomes dos parentes próximos. Então não é tão preocupante, eles dizem. Mas quem é que diz que os dados não estavam acompanhados da identificação da pessoa? O que eles querem dizer, não se preocupe porque o seu DNA vazou, mas ninguém sabe que é seu. Ninguém sabe que aquele DNA do fulano que mora na rua tal. Você acredita? Eu não acredito. Eu não acredito que eles não tinham essas informações todas muito bem catalogadas. E agora vazou, né? Será que vazou mesmo? Então é só desastre um atrás do outro. E o pior, a maioria das pessoas não sabe que isso está acontecendo. São verdadeiros lemmings, né? Vivem por... nem sei porquê. Não sei porquê. Hoje é um dia que eu não estou muito bom. Desculpe, pessoal. Agora, falando um pouco de algo um pouco mais ameno, mas que me chamou a atenção. Alguém me mandou essa matéria, aliás, todas as matérias eu agradeço que o pessoal tem mandado, né? Tratando de um jogo chamado The Day Before, um MMO de sobrevivência em mundo aberto, que seria lançado então esse ano, né? Isso aqui é uma matéria lá de outubro de 2021. Eles vinham adiando, porque era um jogo muito difícil de desenvolver, eles vinham adiando, então era para chegar em 2021, depois falaram que era para 2022, daí ficou para começo de 2023 e no final das contas lançaram agora, em dezembro de 2023. Só que deu errado, né? O jogo foi muito mal avaliado na plataforma, só que eu fico me questionando se realmente ele foi mal avaliado ou se houve uma manipulação, porque o tema que esse jogo vai tratar, ou trata, é muito interessante, pessoal. Eu não vi o jogo, não sei se a jogabilidade é boa, se tem bug, não tem, mas o tema é muito interessante. E aí, imediatamente após o lançamento dele, houve uma enxurrada de negativações. Será que houve mesmo? Não sei.
mas o jogo acabou causando a falência do estúdio. Quer dizer, alguém que tinha o conhecimento a respeito de como é que a coisa iria se dar, e esse estúdio simplesmente quebra. Então eles saem do mercado. A pessoa que estava por trás desse jogo, com certeza vai ser defenestrado, né? Então o jogo ficou indisponível para compra agora. Então a Valve está reembolsando os jogadores mesmo após o tempo máximo de 2 horas, que corresponde à política tradicional da Steam. Steam é uma plataforma onde você compra jogos, assim como na Netflix, onde você aluga o filme, né? Então a formação foi confirmada pela Fantastic. Agora, qual a temática do jogo? Aí é que está. A temática é esse aqui, ó. Você tem que procurar The Day Before Synopse. E ainda não acha essa descrição aqui tão facilmente. Eu até procurei, mas isso aqui me foi enviado, então não é tão fácil de achar. Ó, The Day Before coloca o jogador no papel de um sobrevivente que precisa sobreviver após uma terrível infestação que transformou milhares de pessoas em monstros. Ele é um MMO de sobrevivência em um mundo aberto e se passa nos Estados Unidos em um futuro próximo. Monstros? Do que será que eles estão falando, né? Será que há alguma previsão para algo que está acontecendo no futuro? Por que em poucas horas o jogo foi lançado? Quer dizer, gastou milhões desse estúdio, né, que estava desenvolvendo o jogo, e daí imediatamente a Valve elimina esse jogo, tira da venda, devolve o dinheiro e quebra o estúdio e ninguém vai ter acesso à história do jogo. Quer dizer, ninguém vai entender como lidar, porque o jogo ele pretendia trazer uma estratégia de sobrevivência para as pessoas em um mundo cheio de monstros, quer dizer, mutantes, híbridos, transhumanos, ciborguizados. Então, para mim, isso aqui é meio suspeito, eu achei interessante trazer para vocês. Agora, uma outra situação, isso aqui é mais uma curiosidade daquelas ao estilo das estátuas aí dos deuses antigos que estão ressurgindo. Uma estrutura semelhante a Stonehenge foi encontrada sob o lago Michigan. Isso aqui não é brincadeira, pessoal. Eu até achei, quando me mandaram, que não podia ser verdade, um Stonehenge embaixo de um lago no Michigan, nos Estados Unidos. Mas eu fui procurar o site da universidade, uma universidade de antropologia, e realmente, ó, Lago Michigan, Stonehenge. E aí tem aqui uma outra matéria que mostra até a foto, né? Que é a foto do Stonehenge. Então, essas estruturas megalíticas, pessoal, de milhares de anos, eles estão estimando aqui aproximadamente 9.000 anos, e é uma data, essa aqui, que eu dou credibilidade, porque eu acredito que possa ser algo parecido com isso mesmo. Vocês sabem que eu costumo contestar essas datas, né? Mas essa aqui eu dou credibilidade. Então, isso confirma, pessoal, que havia uma civilização que cobria o globo inteiro, né? Tanto é que existem pirâmides no mundo inteiro, existem vários petróglifos do Squatterman no mundo inteiro, existem aquelas esferas de rocha no mundo inteiro, enfim, existem várias formações em rocha, né, que foram feitas artificialmente, sem dúvida nenhuma, espalhadas pelo mundo inteiro, que se repetem e que só sobrou aquilo praticamente, porque a rocha dificilmente é degradada pela natureza, ela sofre menos erosão, né? E aí agora isso aqui, ó, Stonehenge. Então é mais uma prova daquilo que a gente dizia, que no dia do reinício da história, toda essa civilização que cometeu o mesmo erro que a civilização atual está querendo cometer, que foi a hibridização, a conversão aí do DNA humano em algo monstruoso. Então aquilo que aconteceu lá no passado está se repetindo agora. E aí os sinais dessa civilização destruída surgem talvez como um aviso: olha, é assim que vocês querem terminar também, mas eu tenho certeza que a humanidade vai terminar de uma maneira bem pior dessa vez do que da outra, porque, não todos, claro, né? Mas porque o desrespeito com a criação de Deus, né? Principalmente com o ápice da criação, que é o próprio corpo humano, é muito grande. Ora, as pessoas não respeitam nem a Deus, quem dirá aquilo que ele criou, né? Enfim, eu aguardo vocês lá na comunidade, os que quiserem ingressar lá. O que a gente trata aqui é apenas algo bem superficial, lá sim vocês vão entender toda essa loucura e essa trama aí que eles estão empurrando no mundo. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.